Se todo mundo entendeu isto aqui, agora nós vamos fazer a prova. Tá? Agora é o exercício para a prova. Valendo nota, tá bom? Vamos ver aqui 10 princípios, que são os 10 princípios da lei do afeto, e que esses princípios precisam estar entendidos por todos nós. O que não tiver claro aqui, a gente volta para falar, mas tudo que eu disser já foi falado antes. É só para fixar, se não ficou nada para trás. Ponto número 1. Todos os relacionamentos começam pela natureza das provas. Isso é claro? Ok? Número 2. Com o tempo, esses relacionamentos, surgidos pela natureza das provas, com o tempo vão se converter em laços de afeto ou laços de desafeto. Ok? Número 3. Os laços de afeto passarão a fazer parte da nossa família espiritual. Ok? Número 4. Ninguém deve para ninguém. Se devemos é para a lei e para nós mesmos. Porque tem muita gente que acha que quando alguém trata mal o outro alguém, criou um vínculo entre as duas pessoas. Não criou. Não existe vínculo quando existe alguma coisa que A faz para B. Confundi vocês? Olha só. Se nós temos alguém e este alguém faz algo de errado com uma outra pessoa, não cria vínculo entre esses espíritos. O fato de você fazer mal a outra pessoa não estabelece vínculo entre eles. Porque quando eu faço o mal a alguém, na verdade, eu não crio um débito com o outro. Ninguém deve para ninguém. Se devemos, é para a lei e para nós mesmos. Vou tornar mais claro o que eu estou dizendo. Quando Jesus esteve entre nós, que ele foi traído por Judas, foi crucificado, humilhado por Herodes, julgado por Pilatos e condenado, passou por todo tipo de dores com aqueles sacerdotes que fizeram miséria com ele. Como consequência de todo o mal que esses sacerdotes, Pilatos, Herodes, Judas, etc., fizeram para Jesus, quando Jesus nasceu novamente, quando ele reencarnou primo de quem? Como assim? Jesus? João Batista. Quando Jesus encarnou de novo, quem foi o pai dele, quem foi o tio dele, quem foi os irmãos, como é que era essa conversa? Não, me dá aqui mesmo. Como é que foi isso? Foi Herodes? Foi Pilatos? Na outra encarnação, Pilatos era irmão dele? Ah, não encarnou? Ué, e o que eles fizeram para ele? Ficou por isso mesmo? Sim, Jesus não reencarnou e ficou por isso mesmo. O que Pilatos fez, o que Herodes fez. Eles resgataram a lei. Ah, como assim? Como é que é? Eles têm que ter resgatado os débitos deles. Ah, eles? E por que não resgataram com Jesus, já que foi para ele que fizeram o mal? Ah, então Jesus se retirou da necessidade de reencontrá-los? Você mostrou lá, né? Não estava nem aí, né? Os erros. Ele não guardou mágoa, ele não ficou com raiva. Então quando A machuca B, não cria vínculo entre A e B. O mal está em mim, como dizem os mineiros. Como dizem os mineiros, está em mim. Não, você pintou aqui. Muito bem. E provavelmente eles ficaram remoendo esse mal que fizeram. Opa!
Eu diria até que eles estão até bem hoje já. Quem está mal somos nós, mas eles estão até bem. Mas olha, então quando existe alguma coisa entre dois espíritos, isso não determina que se criou um vínculo entre eles. Joana de Ângeles tem uma imagem muito bonita sobre isso no livro Amor Imbatível Amor. Ela diz o seguinte, que quando alguém fere outro alguém, é como se esta pessoa pegasse uma brasa para jogar no outro. Quando ele joga a brasa no outro, pode ser que ele acerte. Mas com certeza ele já está machucado. Entendeu? E existe uma frase que o movimento espírita repete muito, e ela não é doutrinária. As pessoas costumam dizer assim, não é doutrinário isso, viu? A pessoa diz, olha, cuidado, hein? Você não faça o mal. Porque quando a gente faz o mal vai, mas o mal... Pois é antidoutrinário isso. O mal não volta, gente. Quando você faz o mal não volta. Sabe por quê? Porque ele não saiu. Ele só voltaria se ele fosse. Então, assim, você faz o mal para o outro, aí você vai e você se esconde. Quando o mal voltar, o mal não lhe acha. Ilusão. O mal, como dizem os mineiros, está em mim. Quando eu faço mal para alguém, eu sou a primeira vítima do mal. Quando eu quero pegar uma brasa e jogar em alguém, pode ser que eu acerte, mas eu já estou queimado. Eu sou a primeira vítima do próprio mal que eu tento fazer. Então, André Luiz diz isso no livro Ação e Reação. Ninguém deve para ninguém. Se devemos, é para a lei e para nós mesmos. O mal está dentro de nós. Está apagando, às vezes vai voltar. O mal está dentro de nós. Então, consequentemente, vamos analisar isso na prática. Número 5. Se a vítima não guarda mágoa, eu disse não guarda mágoa, e não guarda ódio, não haverá vínculo com o algoz. Não é lindo isso? Você tem o poder de se libertar das pessoas que fazem mal para você. Você só não se liberta se você não quiser. Está aqui a chave de libertação. Se nós tivermos mágoa ou tivermos ódio, taran, criou vínculo com a criatura que nos feriu. Ok? Tá, mas eu não guardei mágoa, não guardei ódio, não tem vínculo, e o algoz vai ficar de boa. Que eu perdoei, ele vai ficar de boa. O que acontece com o algoz? Eu perdoei, ele fez um monte de maldade comigo, está perdoado. E aí? O que acontece? Vai continuar com o problema dele para resolver na sequência. Exato. Muitos de nós não queremos perdoar, porque assim, não posso perdoar porque ele fez muita maldade comigo. Como se o meu perdão tivesse o poder de tirar de dentro dele as responsabilidades que ele traz. Está errado. Nós, na verdade, quando não nos vinculamos ao algoz, nós nos retiramos, mas eu não retiro a responsabilidade que ele tem. E o que vai acontecer com o algoz? O algoz precisará de outro em sua sintonia para se reeducar. Não sou mais eu. Não sou mais eu. Sei lá quem, aí é problema aí Deus que resolve o caso dele, mas não sou eu mais. A resposta da pergunta número 1 que você fez de Jesus. Como ele se retira, Jesus não precisou reencarnar, gente. Jesus não reencarnou. Por que ele não reencarnou? Porque ele não guardou mágoa, ele não guardou ódio. E aí Pilatos, Herodes, não sei quem mais, todos tiveram que se resolver. Não sei com que, nem faço ideia com quem, quero nem saber. Problema deles.
mas eles levavam dentro de si a consequência do mal que fizeram. No livro Há 2000 anos, tem uma passagem quase no finalzinho do livro. André de Dioras está preso, Públio Lentulus já está cego, e Públio vai visitar André de Dioras na cadeia. Eles sentam um na frente do outro, e o André diz para Públio o seguinte: o senhor não tem noção de toda a maldade que eu lhe fiz. O senhor sabe só uma parte do que eu fiz. Mas eu preciso lhe falar tudo o que eu fiz. E aí, gente, ele abre uma caixa de ferramenta e ele conta tanta coisa de maldade que ele fez que o Públio nunca soube. Ele diz: quem sequestrou seu filho fui eu. E eu não só sequestrei seu filho, mas eu o maltratei todos os dias. Eu dei a ele os castigos mais severos, eu o humilhei, eu o machuquei, eu o feri, eu o tratei como um verdadeiro animal, não deixei que ele estudasse, não deixei que ele tivesse acesso a nenhum tipo de conhecimento. E eu o bati fortemente todos os dias. Ele era todo marcado das surras que eu lhe dava, porque eu surrava o filho do senador. Fui eu que sequestrei seu filho, fui eu que criei a trama para que a sua mulher fosse incriminada, destruindo a sua vida conjugal. Fui eu que fiz. E daí vai uma série de fatos. Depois de contar tudo, eu já estava assim. Ele disse: mas fazendo tudo isso, eu, na verdade, sou um grande desgraçado. Porque na tentativa de desgraçar a sua vida, eu desgracei a minha. Nós somos dois desgraçados, porque eu me acabei na tentativa de me vingar. O senhor está aí cego, eu planejei, eu executei a sua cegueira. Com seu próprio filho, fiz seu próprio filho de cegar. Mas eu não sou feliz. Eu sou muito infeliz. E o Públio sentado na frente dele, cego, só ouvindo aquilo. Aí ele diz: por isso eu quero lhe pedir uma coisa. Eu gostaria que o senhor me perdoasse por tudo que eu fiz. No primeiro encontro que eles têm no livro, o André de Diora pede perdão para o filho que jogou uma pedra no rosto de Lígia. E ele não perdoa, ainda joga o garoto nas galés. Aí, nessa segunda oportunidade de estarem juntos conversando, a situação é muito mais grave do que a primeira. Absurda, não tem comparação o que aconteceu depois. E ele pede para o Públio: eu preciso do seu perdão. E o Públio diz para ele duas palavras: estás perdoado. E se levanta. E ele vai embora. Vem o livro 50 anos depois, vem o livro, ele é Nestório, vem o livro A Ver Cristo, ele é Basílio, vem o livro Renúncia, ele é o Frei Damiano. André de Diora não aparece. No Paulo Teve ele não está. Não, ele não está. Mas nos outros três ele está. Em nenhum desses André de Diora aparece. Desvinculou. Na introdução do livro 50 anos depois, tem um parágrafo que diz assim: André de Dioras encontrava-se reencarnado, mas em outras lutas redentoras. Então ele estava encarnado, mas ele não encontrou com o Públio. Por que ele não encontrou com o Públio? Fez tanta maldade. Pá! E ele está, olha-me Deus, ele está nesse momento com outro em sua sintonia para se reeducar. Beleza? Número 6. Tem uma pergunta que eu posso postar no culto aí. Pode ser que seja. Não, eu mexi. Aqui, ó, posso fazer uma pergunta aqui da internet? Tá, oi, pode falar. Uma pergunta da internet aqui da nossa irmã Andréia. Ela pergunta o seguinte:
Como resolver quando uma parte dá todo o amor e a outra odeia sem a pessoa não ter feito nada para isso acontecer? Tipo filho que odeia pai ou vice-versa. Bom, o nosso papel não é mudar o outro. O nosso papel é mudarmos a nós mesmos. Se eu tenho um filho que me odeia, não tenho eu que dar em troca ódio para ele também, porque aí vincula. O ideal é que a gente tenha, de fato, uma relação que nos permita a convivência de tal sorte que eu consiga, mesmo com o comportamento que ele apresenta, que a gente tenha condição de eu amá-lo independente daquilo que ele faz. Porque, por exemplo, Jesus não foi amado, mas isso não impediu que ele amasse. Então, ele não é modelo e guia, faça a mesma coisa. A gente não veio para salvar o outro. Nós viemos para salvar a nós mesmos. Através do outro, né? O outro é nosso professor. A gente utiliza o outro para evoluir. Não posso abandonar o outro, não posso ter raiva do outro, mas eu não respondo pelo outro. Eu tenho que educar um filho, eu não posso desistir dele, eu tenho que educá-lo, orientá-lo, seguir com ele de acordo com as possibilidades. Mas eu não posso ser responsabilizado se ele, com tudo que eu faço, entra por um caminho equivocado. Aí a responsabilidade é dele. Então, o pai ama e o filho odeia. É a união de uma via só. Então, eu tenho alguém que não me corresponde, a gente pode pegar o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 19, benefícios pagos com a ingratidão. Lá diz o seguinte: nunca desista dos outros. Nunca desista. Porque desistir do outro, na verdade, é desistir de nós mesmos. Quando eu digo você não merece o meu amor, você é uma pessoa horrível, você não merece, então o meu amor é condicional, porque eu escolho quem merece e quem não merece. Amor condicional não resolve o problema da criatura. Quem resolve o problema da criatura é o amor incondicional. Quando a gente vê aquelas histórias que teve um espírito que estava nas trevas e alguém foi lá para buscá-lo, que ele estava na escuridão, quem é que vai lá buscar o cara que estava nas trevas? O professor de química? Não é o professor de química. O vizinho. Vai o amor incondicional, que ele sabe que não vai julgá-lo, porque ele está numa condição sofrível. Para chegar uma pessoa, não te falei, eu não te disse, eu falei, você não me ouviu. Não quero sua ajuda, você não precisa vir, não vou com você, não vou. Quem tem que ir tem que ser aquele que diz: vem, meu filho, vem comigo. Que sabe que não haverá palavra de condenação, porque ele sabe que a pessoa já está dentro de si, sabendo a condição que está. Eu não preciso dizer: está vendo o que você fez com você, porque você foi irresponsável, custava você ter me ouvido. Não precisa, ele já sabe. Então, nessas condições, os espíritos chegam, estendem a mão e dizem: vem. E ele sabe que pode ir. Aí ele vem. Para que isso aconteça, nós não podemos abandonar ninguém, porque se eu abandonar, o amor fica condicional. Então, meu pai me ama, mas eu odeio meu pai. E o problema é seu. O problema é do filho. O problema é dele. A minha função é amá-lo. Livro Momentos de Decisão, capítulo 18. Mensagem chamada Culpa e Resgate. Marco Prisco é o autor da mensagem. Ele diz assim: se você tem algo contra alguém e puder, vá ao encontro dessa pessoa e peça perdão. Se você não pedir perdão a ela, é problema seu. Mas se você pedir perdão a ela e ela não lhe der, é problema dela. Então, os nossos movimentos não podem ser respondidos: eu fui atrás do meu filho não me perdoou, meu Deus. O problema é dele. O problema é dele.
Eu tenho que dar as condições para que eu me sinta justificado diante do que eu fiz, que eu procure, que eu me corrija, que eu me acerte, que eu faça. Esse é o papel que me cabe, não desistir, não deixar de amar, orar por ele, estar sempre à disposição. Mas se ele não vem, é o livre-arbítrio dele. Bom? Número 6. Se a vítima não guarda mágoa, mas esse é igual ao outro. Se a vítima não guarda mágoa e ódio, se a vítima não guarda mágoa e ódio, mesma coisa. Ela pode, aqui está escrito pode, pode, por amor, querer resgatar o seu algoz, pedindo que ele esteja próximo dela. Fica aqui comigo. Mesmo ele sendo, não, a mãe do André Luiz, pelo amor de Deus, que o marido aprontou a vida inteira, e no final disse, não, me dá de novo, dá para mim, deixa eu cuidar dele, bichinho, tadinho. O perdão, quando ele é muito profundo, ele ressignifica o algoz na condição de vítima. Eu olho para ele e dizer, ele é um pobre coitado, por isso que ele faz isso, ele tem que ter alguém para ajudar. Ele só agiu assim porque ele não conhece o amor. Então, eu quero uma oportunidade para ajudá-lo. Quando o amor é muito, isso acontece. Quando o amor não é muito, a gente só perdoa, aí a gente se desconecta e segue nossa vida. Ela volta para buscar o marido que ficou para trás. Isso está claro? Número 7. Se a vítima guardou mágoa, agora é diferente, que aqui era não, né? Vamos ver o que vai acontecer aqui. Se a vítima guardou mágoa, agora ela guardou mágoa, e o seu algoz ainda não se transformou, o mais provável é que eles voltem a se encontrar. Para que eles se reencontrem, é que a gente precisa estar em sintonia. Os dois tiveram dificuldade, mas ninguém subiu, os dois ficaram no mesmo patamar. Então, eles têm chance de se reencontrar. Se a vítima não guarda mágoa, ela se desconecta. E aqui este vai ter que encontrar alguém para resolver os problemas dele, né? Vai ter que encontrar outra pessoa. Aqui, uma outra pessoa. Né? Se, por exemplo, você tem uma história em que os dois estão no mesmo patamar, a tendência é que eles se reencontrem, porque eles estão na mesma faixa vibratória. E aqui ainda tem um detalhe no 8, hein? Quando que eles vão se reencontrar? Na próxima... É isso? Na próxima encarnação, muito bem. O encontro entre a vítima e o algoz pode esperar por séculos, até estarem aptos a aproveitarem a experiência. Porque se eles não estiverem aptos, não adianta juntar. Aí a gente vai entender por que tem obsessões que são lá da Idade Média, agora que o cara está reencarnando. Porque não tinha condição antes. Não ia aproveitar. Era muito ódio. Então era para esse... Essa 8 está condicionada a 7, né? Deveria estar com o O minúsculo aqui. É um pecado. Eu vou até mudar, botar um reticências aqui. Porque se desvinculou, não se encontra mais. Só havendo vínculo mesmo. Só se tiver, tá? Tem que ter um reticências. Esses grandes malfeitores da humanidade, você citou aí os algozes de Jesus. Mas no caso de um Hitler, por exemplo... Tá enrolado, ó. Um Gengis Khan. Um cabra desse está enrolado. Está enrolado, né? Está enrolado. Talvez não consiga se resolver neste planeta. Você acha que eles vão ser por mundos primitivos? Né? Muito provável, né? São convidados a... Não é convite. Eles eram inteligentes, virtudes. Eram inteligentes. Eram inteligentes, mas se eles forem endurecidos, eles não ficam. Porque o mundo de regeneração não comporta esse tipo de comportamento. Se eles não mudaram, aí eu penso no século XX, que tem pouco tempo para que as lideranças da guerra do século XX pudessem mudar para o século XXI, eu digo que
os grandes senhores da guerra do século XX, eles talvez não vão ter tempo, mas sei lá, um cabra que lá de trás, um Alexandre o Grande, que fez muita coisa, teve aí mais de 200 anos, mais de 2000 anos talvez, tenha se ajeitado, né? Dizem que ele foi depois César e depois Napoleão Bonaparte. Existem hipóteses nessa direção, sei, quem sabe, de repente, conseguem ficar, né? O tempo dirá. Número 9. Número 9. Se a vítima guardou mágoa ou ódio, mas esse é o aqui de cima. Vítima guardou mágoa e ódio. Mas o algoz se transformou. Então aqui eu tenho vítima e algoz. E neste momento o algoz já se transformou, o algoz está melhor, a vítima é que fica ainda gemendo pelo que aconteceu. É provável que a educação da vítima se dê com outro alguém e não mais com o ex-algoz. Uma outra criatura é que vai se inserir nesse contexto porque o algoz se melhorou. Tá bom? Isso é uma possibilidade aí que a gente... É aquela história que o algoz foi lá e pediu perdão e ela não perdoou. Não perdoou. Olha, a gente tem muitas vezes no movimento espírita um pensamento equivocado, em que as pessoas dizem assim, fulano tem um problema de pulmão. Isso aí era espadachim, furava os outros, sabe? Matava, por isso que é problema de pulmão, é isso, é por isso que é esse problema de pulmão. É espadachim, reencarnado, tal. Bom, primeiro que pode não ser por expiação, pode ser por missão. O cara vem com o pulmão doente para mostrar que mesmo com o pulmão doente se pode fazer. Exemplo, Irmã Dulce tinha só um pulmão e fez um trabalho magnífico. Para mostrar que com um pulmão só, ela tinha meio fôlego e fez aquilo. Imagine se ela tivesse o fôlego inteiro, né? Mas existe uma outra condição também para uma pessoa que está com o pulmão doente e é expiação. Não é o algoz, é a vítima. Sabe aquela vítima que depois que leva a espetada da espada, fica, me furou, me furou, me furou, me furou. Aí fica no mundo espiritual gemendo o que aconteceu. Cai num quadro de vitimismo e se congela dentro de uma perspectiva em que a responsabilidade é sempre do outro, foi o outro fez, ai de mim, coitadinho, que não merecia isso, ai coitado, e aí geme. No mundo espiritual ele fica com o perispírito lesado, porque ele fica, olha aqui, ele meteu a espada bem aqui, ai, tá doendo. Essa lesão do perispírito aparece na próxima encarnação. Então ele não é o algoz, ele é a vítima magoada. Então ser vítima não nos torna melhores na lei de causa e efeito, porque a vítima magoada está bem enrolada. Tá bom? Última. Eu disse que eram 10. Ainda está faltando um. Último, no final... Isso tudo é para dizer que, na verdade, não importa se você é vítima ou algoz. O importante é o que você aprendeu nessa situação. Isso, o importante é aquilo que o filósofo Zezé de Camargo nos dizia. O que é que importa? O que é o importante é o amor. Pois é, então o importante é isso. No final, só haverá laços de afeto pela misericórdia de Deus. No final tem que passar todo mundo de um lado para o outro. Tranquilo? Diga. Você falou sobre amor condicional e amor incondicional. O amor condicional é amor incondicional. Na minha opinião, amor incondicional é aquela que Jesus falou, amar o próximo sem ver. Isso. Aceitar o outro como ele é e não como a gente gostaria de ser. Exato. Esse é o amor incondicional de Jesus. Falando assim, um amor incondicional também, na maioria das vezes, não é verdade, né? Talvez seja difícil. Mas uma mãe que ama seu filho, que aceita ele como ele é. Como ele é. E não como gostaria que fosse. Certo. Será que ela está contribuindo de uma forma positiva para que ele possa melhorar e ajudar o seu desenvolvimento dessa encarnação? Olha, a gente precisa entender que no padrão evolutivo que nós estamos, nem sempre a gente consegue fazer o bem total. Às vezes o nosso bem ele vai cheio de imperfeições. Eu conheço o caso de uma mãe que o filho está nas drogas.
Vítima nas drogas. E aí o repórter foi fazer uma reportagem lá no morro, e quando ele chegou para subir no morro, ele disse: você não pode subir aqui só com autorização. Aí, não, vou esperar, pastor. Aí ele estava esperando lá, aí tinha uma senhora, aí olhou para ela, não tinha cara de pessoa viciada em droga. O que a senhora faz aqui? Disse: eu tenho um filho que está lá dentro. Disse: o que a senhora vem fazer aqui? Disse: eu venho todo dia para falar com ele. Tem dias que eu falo e tem dias que eu não consigo falar. Mas eu não deixo de vir nem um dia. E quando eu consigo falar com ele, meu filho, sua mãe está aqui, vamos lá em casa. Vamos, eu fiz um feijão, do jeitinho que você gosta, feijão com arroz, aquele bife que você gosta, vamos em casa. Depois você volta, mas vai em casa, toma um banho, troca de roupa. Eu não vou prender você, vamos embora. Aí o filho vem, ou não vem, tem vezes que diz: não quero ir, e aí ela volta para casa. No dia seguinte ela está lá. E tem vezes que ela consegue, ela leva o filho para casa, o filho almoça, toma banho, troca de roupa, se você quiser voltar, você pode ir. Ela não desistiu dele. É uma prova muito pesada, mas é a forma como ela entendeu de não desconstruir esse laço. Porque talvez se ela dissesse: você saiu, agora você se vira. Agora você se vira. Aí ela empurraria talvez ele de vez dentro do fosso e ele não conseguiria sair. Então, em algumas circunstâncias do nosso processo evolutivo, uma forma de agir que dá algum tipo de concessão para o erro do outro pode ser, no nosso grau de evolução, a medida mais exata que a gente pode ter. Está contribuindo? Sim, ela poderia dizer: não, vem para casa. Em casa ela trancava o filho, internava compulsoriamente, tirava ele desse meio e tal. Nem sempre tem dado certo. A experiência diz que a internação compulsória feita por familiar nem sempre funciona, porque gera rompimento das relações e a pessoa, depois que sai, volta para a droga de maneira mais intensa. O ideal para os casos de internação compulsória é quando os vínculos familiares estão rompidos. O cara já não tem mãe, não tem mais pai, não tem mais ninguém, está perdido, anda descalço, não tem mais nenhum vínculo com nada. Aí você diz: não, agora nós vamos pegar você, nós vamos internar você. Não é a família, porque quando é o vínculo familiar, muitas vezes fazer compulsoriamente pode gerar algum tipo de atrito. Ou ele vem porque quer, ou você vai ter que esperar o momento dele dizer: eu preciso de ajuda. Enquanto esse momento não chegar, fazer isso de maneira impulsiva pode não dar o bom resultado. Mas realmente é uma situação que não é a ideal, mas a gente vai trabalhar em cima do bem possível. Qual é o bem possível que eu posso fazer? Não consigo dar mais do que isso, não consigo fazer mais. Então é o que eu consigo fazer, então eu vou fazer o que eu consigo fazer. Porque existirão outras pessoas que nem esse meio bem conseguem realizar. Então a gente vai devagarinho. Pode ser que ela não tire o filho das drogas, mas ela não desistiu dele. E quando ele estiver no mundo espiritual, ela vai ter condição de dizer: vem, meu filho, é tua mãe que veio te buscar. Essa vai ter condição de buscar o filho de volta. É a semente aqui do cara. O importante é a semente. É você convencer o outro que o seu amor é incondicional. É você fazer isso. E é muito devagar. O processo de amadurecimento nosso é muito lento. É muito devagar. Podemos seguir? Vamos seguir. Vamos falar um pouco sobre planejamento espiritual, família, essa coisa, para que a gente consiga entender como é que este fenômeno ele ocorre. Segundo André Luiz, existem dois tipos de planejamento espiritual. Existe o planejamento espiritual de interesse individual e o planejamento espiritual de interesse coletivo. Qual é a diferença? É que no isso, é que um é individual e o outro é coletivo. Antes da reencarnação? Quando a gente vem encarnar, o nosso planejamento vai vir para a Terra. Uns é de interesse individual, outro é de interesse coletivo. O que é que difere? Vou dar uma dica. Todos nós que estamos aqui, todos, sem exceção,
somos de interesse coletivo. Não tem ninguém aqui de interesse individual. Qual é o interesse individual? Resgatar as dívidas. Isso. Em vidas passadas, o coletivo é como o caso do Brasil, que tem um peso que estamos pagando ainda com relação à escravidão. Aí eu veria dessa forma coletiva. Não é esse o sentido. Isso aqui é um espírito fez o seu planejamento, e o meu planejamento espiritual é de interesse individual, o meu planejamento. E eu tenho uma outra pessoa que fez um planejamento e o interesse dele é interesse coletivo. O que é interesse individual? São as circunstâncias reencarnatórias em que o cara renasce, ele não vai fazer nada por ninguém. Ele só vai poder trabalhar sua própria história, porque ele não vai ter condição de fazer nada por ninguém. Preciso ser mais claro? A pessoa nasceu cega, surda, muda, doente mental, não tem a menor condição de exercer nenhuma atividade. Os doentes mentais não vêm por interesse coletivo. A pessoa veio cega, interesse coletivo. Porque ela, como cega, ela é professora, ela é psicóloga, ela é um artista, pode fazer muita coisa, cego. O fulano veio, ele não tem as pernas. Tudo bem, ele não tem as pernas, mas ele atua, ele escreve, ele cria, o outro é surdo, não tem problema. Essas limitações, elas podem fazer com que, mesmo com essas limitações, eu tenha a possibilidade de interferir em outras vidas. Mas uma pessoa que vem com uma doença mental, que você tem que cuidar, tutelar essa pessoa até o fim da existência dela, ela não tem condição de se governar, ela não tem condição de nada, ela é dependente dos seus tutores. André Luiz diz que essa é uma encarnação de interesse individual, só interessa para ela. Para aquele grupo que está ali mais próximo dela, mas o objetivo é em função da história dela. Mas você pega, por exemplo, uma professora que ao longo da vida educou, alfabetizou milhares de crianças. Meu Deus, essa é uma encarnação de interesse coletivo. Ser um médico, interesse coletivo. O outro é um funcionário público, ele tem interesse coletivo. Por isso que ele veio, para servir a sociedade. Um político é de interesse coletivo, não é interesse individual. Interesse é coletivo. Tudo aquilo que eu posso fazer que interfere na vida de outras pessoas é de interesse coletivo. Existirão almas que renascerão assim. Ele vai para se resolver. No livro Memórias de um Suicida, esse tipo de reencarnação é chamada lá de reencarnação imediata. Eles dizem que tem uma situação de suicídio em que o sujeito está no mundo espiritual, mas ele está muito sequelado, então ele tem muitas dificuldades lá. Está muito difícil a situação dele no mundo espiritual. Aí o que é que os mentores dizem? Olha, se ele ficar aqui, vai demorar muito tempo para ele se arrumar, porque ele está muito traumatizado. Vamos fazer com que ele reencarne. Mas ele não tem... Deixa ele reencarnar, vai viver 6 anos, 8 anos, sei lá. Então ele vem com sequelas físicas e até mentais, que ele não consegue exercer uma atividade profissional, ele não consegue ter condição de ter uma vida funcional. Então, ele renasce, e tem uma curiosidade no livro, diz que quando essas pessoas estão assim, eles estão no hospital e observa-se que ele está com baixo aproveitamento. Então vamos mandá-lo para a reencarnação imediata. Ele não teria condição, assim, de verdade, de reencarnar, mas ele vem mesmo sabendo que não vai aproveitar. Então ele vai para a encarnação e ele nem recebe alta no hospital, ele está baixado no hospital. Onde está o paciente? Está na Terra internado. Ele está na Terra, mas ele é paciente do hospital. Ele está baixado lá. Aí o sujeito passa 10, 15 anos com uma dificuldade danada, aí ele desencarna, volta para o hospital, direto, melhor do que ele estava, tá? Ele já vem melhorzinho.
porque essa encarnação de interesse individual foi muito importante para a recomposição do perispírito dele. A grande maioria é de interesse coletivo. Nesse caso que você citou, ele e os pais, e o pai e a mãe, qual é a conexão deles? Olha, existem conexões diretas e indiretas, né? O livro Memórias do Suicida conta que num dado momento eles tinham um grupo de espíritos para reencarnarem na condição de ex-suicidas, e eles vão procurar paz para essas crianças. E os pais que aparecem nesse cenário não são ligados às crianças. Não são, esse é o meu pai, a minha mãe, eu voltei para o meu pai, para a minha mãe. Não é o que aparece lá. Eles voltam nos braços de outras pessoas, de outros casais. Aí eles visitam uma ilha chamada Ilha de São Miguel, que fica ali naquele pedaço de perto dos Açores. Eles vão lá na Ilha de São Miguel e pegam 2 pessoas. Eles pegam um casal da Ilha de São Miguel e pegam uma brasileira aqui do Nordeste. Aí levam e dizem, pega o casal de São Miguel, vocês precisam receber essa criança aqui. Aí, não, mas vocês têm compromisso com a lei e essa criança é uma oportunidade para vocês. E pega a mãe e diz, você vai ser mãe solteira com ele. Ela, não vou não, vai. E aí puxa a ficha da pessoa lá. Aí puxa a ficha, exato. Aí quando puxa a ficha, papai, você. Aí ela diz, tudo bem, eu vou aceitar. Aí ela recebe a criança. Mas são crianças que vão passar pouco tempo, porque a reencarnação não é para que a pessoa chegue à idade adulta, depois ela volta. Né? Bom? Então existe interesse individual e interesse coletivo, tá? Agora, uma coisa que é importante que a gente entenda no planejamento espiritual. Qual é o foco do planejamento espiritual? O objetivo dele. Muitas vezes a gente acaba olhando a encarnação como se as questões sociais fossem o mais importante. E o mais importante do planejamento é a felicidade espiritual. Questão 738A do Livro dos Espíritos. Questão 738A, os Espíritos dizem o seguinte nela. É uma pergunta que não tem nada a ver com isso, é sobre flagelos destruidores. Lá diz assim, os Espíritos, que são os verdadeiros objetos da solicitude de Deus, são os seus filhos. Então, quem são os filhos de Deus? Os Espíritos, não são os homens. Os Espíritos, que são os verdadeiros filhos de Deus, são o objeto de toda a sua solicitude. Então, o que Deus quer? O que Deus quer é a felicidade do Espírito. Aí você pergunta, e os homens? Está no ponto em seguida da resposta. Tem um ponto seguida assim, os homens, ora os homens. Os homens são meros uniformes com os quais os Espíritos se vestem. Deus não está interessado na nossa felicidade como homens. Ele está interessado na nossa felicidade como espíritos. Então, se as nossas encarnações forem amargas, se tiverem desencantos, tristezas, solidão, doenças, abandonos, se isso servir para a nossa felicidade espiritual, maravilha. Porque o foco dele é a felicidade espiritual. Não é que os homens sejam felizes, é que os espíritos sejam felizes. Isso muda muito a compreensão do propósito de todas as coisas. O planejamento espiritual não é para que a gente chegue na Terra e diga, olha, eu voltei da Terra, foi incrível lá, olha, foi maravilhoso, a gente passeou, eu conheci tanto lugar. Isso aqui não é Disneylândia. Não é Disneylândia. Quando os espíritos vêm para a Terra, a gente não traz passaporte. A gente traz carteira de trabalho, é isso que a gente vem para fazer na Terra. O nosso objetivo é que a gente desenvolva as nossas potencialidades espirituais. Então, o foco do planejamento é entregar a nós felicidade espiritual. Se for preciso que a criatura chore para que o espírito possa sorrir, ótimo. O que não dá é que a criatura fique encarnada rindo
e o espírito em processo de sofrimento. Esse não é o objetivo. O objetivo é que a gente crie um mecanismo de disciplina e de melhora interior. Está confuso? O planejamento que está falando aí é espiritual. É o espiritual. Aquele que a gente vem de lá para cá. Se a gente pudesse resumir o planejamento numa palavra, planejamento espiritual são as mudanças internas da criatura. O foco do planejamento espiritual é que a gente consiga fazer as nossas mudanças interiores e não externas. Eu sou claro no que eu estou dizendo? É uma dúvida que eu tenho. Vamos lá. Sobre a questão material, planejamento espiritual. Então, eu quero vir para a Terra, mas quero ser um descendente do Bill Gates. Claro. Porque eu tenho um corpo físico igual ao lindo. Então, eu posso fazer esse tipo de planejamento ou só planejamento moral? Não, você pode fazer. Foi o meu caso, vou contar o meu caso. Quando eu fui reencarnar, eu entrei numa sala que tinha uma série de modelos de corpos. Aí eu disse, eu queria esse aqui, ó. Aí qual é o modelo? Aí anotaram lá um número. H9, 3B, 7O, não sei o quê. O código do modelo. E o mentor disse, eu vou aproveitar do modelo que eu puder. Eu disse, não, rapaz, o que você puder me dar desse aqui tá ótimo. Tá valendo. O que puder me dar tá maravilhoso. E assim foi, eu reencarnei e nunca encontrei parte do meu planejamento naquilo que eu tinha. Até que eu encontrei com o meu mentor. E eu perguntei para ele, escuta cara, eu fiz um acordo com você de um planejamento que estava lá, você não me deu. E eu achei um cara que roubou o meu planejamento. Ele está com o planejamento aí. Aí disse, quem? Reinaldo Janequim. Roubou o meu planejamento. Aí disse, não, foi. Não é possível. Deu uma olhada lá. Disse, mas a gente aproveitou o que podia. Tipo, mas eu não tenho nada dele. Não tenho nada dele. Aí ele foi lá, olhou. Disse, não, que devo aproveitar, nós pegamos. E o que vocês aproveitaram? A data do aniversário. Foi a única coisa que eu pude. Então, assim, eu posso fazer o planejamento que eu quiser. Se vai passar ou não é outra coisa. Capítulo 12 do livro Missionários da Luz é uma visita que André Luiz faz ao Departamento da Reencarnação. Esses modelos estão lá expostos. E há umas coisas bem curiosas, porque aparece uma mulher dizendo para ele assim, chama o mentor e diz, olha, eu estou vendo aqui o mapa da minha encarnação e eu não estou vendo o problema de tireoide que eu pedi. Eu pedi esse problema porque eu tenho problema no campo da sexualidade. Se eu vier com esse corpo bonitão do jeito que vocês estão me dando aqui, eu vou ter problema. Bota o problema da tireoide que eu quero vir com aquela dificuldade que eu falei, que é para eu não ser tão atrativa. Senão eu vou fazer besteira de novo. Do lado de lá, ela está pedindo o hipotireoidismo dela. Quando ela chega aqui, ela fica desesperada. Meu Deus, eu vou fazer um jejum intermitente de 200 horas para ver se eu consigo emagrecer. Por quê? Porque as nossas leituras mudam entre o que a gente pensa no mundo espiritual e pensa aqui. Por isso que tem que reencarnar, que aí você vai medir o que de fato está dentro de nós. Eu vou dar um exemplo do que significam essas mudanças internas, para que fique claro para todos nós. Imagine que eu tenho uma pessoa que ela planejou ser médica, ser médico. E para facilitar a vida dela como médico, ela vai casar com uma pessoa numa boa condição financeira para facilitar que ele vem de uma família mais pobre, mas ele vai casar com uma pessoa que tem mais recurso, para que esse casamento com esta pessoa com mais recurso permita com que ele consiga ter a vida que ele precisa ter, se formar em medicina, ter a vida e tal. Ele vai ter essa mulher para casar com ele, e ele vai ter 3 filhas que vão nascer deste casamento que ele vai ter com esta mulher. E ele vai ser um médico muito dedicado.
muito dedicado. Ele vai trabalhar sempre em hospitais públicos, nunca vai ter uma clínica, para que ele se entregue ao trabalho sem aquela ânsia de ter muito dinheiro. Vai trabalhar dessa forma, sempre no hospital público, e vai trabalhar vai trabalhar 40 anos como médico. Já vai estar velhinho, vai estar lá trabalhando, sem se aposentar, servindo, de tal maneira que ele vai trabalhar até o último dia da existência dele e ainda vai desencarnar no trabalho. É um planejamento bonito. Aí o cara vem, o cara se torna médico, casa com a mulher que era previsto, tem as filhas que deveria ter, não tem clínica, só tem trabalho público, trabalha 40 anos no serviço público como médico e desencarna em cima da mesa atendendo um paciente no seu último dia de existência. Qual a nota do cumprimento do planejamento dele? Quanto vocês dariam? Nota 10. O cara cumpriu tudo. Este planejamento que vocês estão vendo é o planejamento de fora. O planejamento, ele tem duas faces. Ele tem a face da frente, que todo mundo vê, mas ele tem as costas, que as pessoas nem sempre veem. Olhando o lado social, ele cumpriu tudo o que estava previsto. Vamos olhar por dentro como é que foi a encarnação deste cara. Ele nasceu pobre e era doido para ser médico porque ele queria ser rico, ele queria dinheiro. Então ele se interessou pela medicina em função do ganho que ele ia ter. Mas ele era muito espertinho e aí, como ele não tinha muita inteligência e não queria estudar, ele subornava os caras do mimeógrafo lá que passava as provas. Ele comprava as provas, ele pagava para os outros fazerem prova por ele. Todo tipo de falcatrua para poder encontrar a condição de se formar, ele fez. Quando ele conheceu uma moça que era bem mais rica, ele disse: rapaz, eu vou dar o golpe de mão nessa miserável, porque aí ela vai me ajudar no meu curso. E ele casou com ela. Ela foi uma esposa leal, mas ele fez da vida dela um inferno, porque ele só queria dela o dinheiro. Tiveram 3 filhas, nenhuma delas fala com ele, todas têm ódio do pai, pela maneira ambiciosa, mesquinha que ele vive. Nunca conseguiu ter uma clínica, tentou várias vezes ter uma clínica, nunca deu certo, porque ele era tão estúpido, tão grosseiro com as pessoas, que a clínica sempre fechava, porque ele não tinha paciência com ninguém, e o único emprego que ele teve foi como médico numa prefeitura, porque ele conseguiu um cargo comissionado e ele foi ficando encostado ali durante muitas e muitas décadas. Não se separou com ela porque não queria dividir o patrimônio. Eram de mal dentro de casa, viviam umas turras, ódio mortal entre eles. Mas ele nunca deixou para não perder patrimônio. Nunca se aposentou para não diminuir o ganho e por isso ele queria ficar trabalhando até o último dia. Ninguém suportava trabalhar com ele. Ele era uma pessoa insuportável. E um dia, atendendo um paciente como de sempre, com estupidez, ignorância e muita brutalidade, ele se desentendeu com a técnica de enfermagem e jogou um grampeador nela na porta. Ela fechou a porta, o grampeador não pegou e ele teve tanto ódio que ele teve um ataque cardíaco e morreu em cima da mesa. Quase igual a história. Qual é a nota? Menos 10. Percebe como existe um planejamento para o lado de dentro e um para o lado de fora? Todas essas coisas, vai ter filho, vai casar, vai ter não sei o que, isso é tudo secundário. O importante é amar, gente. O importante é o quanto se ama. Porque às vezes o cara pode não ter tido, não casei com a mulher que eu ia casar, mas eu me dediquei à medicina muito mais. Eu não tive as 3 filhas, mas eu adotei 2 daquela que seriam minhas filhas, eu adotei 2. Não foram 3, foram 2. O cara pode estar muito melhor do que o outro. Então, essas parcelas, esses itens do planejamento
Eles são balizas para que a gente avance, mas eles não são a condição essencial daquilo que a gente veio fazer. A condição essencial que a gente veio fazer foi desenvolver o amor. É isso que a gente veio fazer. Fulano era para ser espírita, não foi. Entrou para a igreja protestante, está lá. Ele é um bom protestante? Ele é um bom pastor? Ele atua bem na igreja dele? Então, ótimo, tá. Vai, meu filho. Vai que você vai bem. Melhor do que ele estar no outro local, enganando, mentindo. Se lá ele está andando corretamente, deixa andar. Que sejamos felizes no caminho que a gente escolheu. O importante é que a gente procure fazer o bem. O objetivo, na verdade, é a felicidade espiritual, é as mudanças internas. Às vezes você olha uma pessoa assim, nossa, fulano está passando um perrengue. Gente, é tanta dificuldade, tanto problema, tanta confusão na vida dessa pessoa. Meu Deus. Aí o mentor, gente, está maravilhoso. Fulano está indo muito bem. E o sujeito está todo lascado, está com doença, problema de família, problema econômico, ele está com trabalho, ele está com todo tipo de coisa, mas ele está firme ali. E o mentor, esse é o meu protegido. Acho que vou colocar mais um pezinho na costa dele, que ele está indo muito bem. Eu tenho um amigo em Porto Velho, não estou dizendo que ele seja exemplo para nada, mas eu tenho um amigo em Porto Velho, que ele diz assim para mim, eu quando faço as minhas orações, eu peço a Deus, Senhor, manda tudo que tiver aí, manda todas as doenças, todos os problemas, todas as desgraças, manda tudo, abre a porta e joga tudo em cima de mim de uma vez, porque agora eu estou lúcido, vai que na próxima eu não seja espírita, então... Pode botar peso. Pode botar que eu aguento. Porque eu entendo que a lei pode mandar. Gente, mas não faz assim não. Porque tem muita coisa. Se for abrir a torneira, amigo, não vai dar conta. Não, eu peço. Quero que mande tudo. Coitadinho, né? Muito bem. Então, opa. Os objetivos são as nossas mudanças internas. Agora, na dinâmica do planejamento espiritual, existem riscos da gente não cumprir. Tem vezes que a gente vem com um planejamento e não executa o que tem para fazer. Por quê? Porque existem os riscos de uma execução de planejamento e as corresponsabilidades do lado de cá. Por exemplo, eu posso vir e acontecer a falha do outro. A gente veio e o outro falhou. Como é que ficam as minhas responsabilidades diante da falha do outro? A falha do outro é do outro. Mas quando eu reencarnei, eu sabia que estando perto dele, isso poderia acontecer. Na minha terra tem um ditado que diz: quem se junta com os porcos, farelos come. Vocês acham que Lívia Lentulus não sabia que se ela casasse com Públio, ela ia ter problema? É lógico que ela sabia. É lógico que ela sabia que casando com ele ia aprontar, porque era um espírito problemático. Então ela teve filho sequestrado, ela teve filha doente, ela teve problema de calúnia, enfrentou uma solidão do marido 25 anos. Gente, essa mulher enfrentou desgraça na vida. A vida dela foi só sofrimento, meu Deus. E quem olha pelo lado da matéria diz assim, e foi em vão ainda, sofreu desgraçadamente em vão, e não prestou para nada o sofrimento dela. Porque o leão comeu ela no final, e ela nem viu o marido mudar, o marido nem mudou. Só que valeu, porque depois que ela desencarna, ele começa a mudança. Daí que, às vezes, a gente vive numa circunstância em que o outro compromete a nossa história. Então, a gente segue na rota que a gente tem. O outro arrasta, a gente segue na história que a gente sabe que tem que seguir. Porque na medida em que eu escolho alguém para ser meu parceiro, a gente mistura os karmas, tá? Quando a gente casa com alguém, a gente mistura os karmas. O karma meu passa a ser o karma do outro e o karma do outro passa a ser meu. Porque o que vier para um vai bater no outro também. Então a gente tem que entender que existem riscos
num planejamento espiritual, porque eu não cumpro ele sozinho. Eu venho com um planejamento, uma direção, aí meu pai separa da minha mãe. E aí, como é que fica? O meu planejamento está ameaçado. O meu planejamento está ameaçado, porque o que eu ia fazer eu não vou mais. Porque minha mãe agora vai ter que dar um jeito de criar os filhos, aí diminuir a renda e tudo mais que todo mundo sabe que acontece quando um casal separa. Então, existem essas possibilidades de que o barco ele balance durante a execução do nosso planejamento. Mas tem um detalhe. Quando a gente vem, os mentores dizem, vai nascer filho deles. Mas eles têm chance de separar, viu? Se eles separarem o planejamento que está previsto, você não vai pegar, você vai pegar o B. Então você tem um A, e se houver, havendo separação, plano B. Vou contar uma história para vocês. Existe uma história, contada em livro espírita, romance, Victor Hugo. Conta a história de um homem, de um espírito que reencarnou para tomar conta de 6. Ele iria ser o responsável por 6 criaturas. Deu para entender? Ele iria se responsabilizar por 6 espíritos. Ele nasceu filho de um casal com mais 3 irmãos. Era o pai, a mãe, ele e 3 irmãos. Aí, não demorou muito, a mãe pega a tuberculose. A mãe pegou tuberculose e desencarnou. Daí ficou o pai e os 4 irmãos. O pai ficou sozinho para cuidar daqueles 4 filhos, ficou uma situação difícil. E aí não demorou muito, o pai dele conheceu uma viúva. Quantos filhos a viúva tinha? 2. 3. Ah, será mais 3. A viúva tinha 3. Matemática básica. Eu contei com ele também. A viúva tinha 3. Aí o pai casou com a viúva. Mas como o pai tinha convivido com a mãe que tinha tido tuberculose, o pai também estava tuberculoso. Aí o pai, desencarnou. Aí ficou a viúva, ele, os 3 irmãos dele e os 3 filhos da viúva, que agora não eram irmãos dele também. Quando ele percebeu que a mãe desencarnou, que o pai desencarnou e que a viúva estava doente de tuberculose, o que ele fez? Ele fugiu. Lógico. Ele fugiu. Porque ele fez as contas, rapaz, não ganho o suficiente para alimentar 7. Não vou dar conta, eu vou pular fora. E ele faz isso, ele foge da casa e abandona a viúva doente e os 6. E aí, na sequência da história, a viúva desencarna. E o que vai acontecer? Não. Uma das 6 alminhas assume o controle das 5 e cuida delas. O cara que fugiu tem uma vida muito difícil, muito pobre, cheia de muita dificuldade. E ele diz, ainda bem que eu não fiquei, porque eu não estou dando conta nem de mim, que dirá se eu tivesse que alimentar mais, o meu ganho não dá. E o irmão que assumiu a família pegou o emprego que seria dele. Entendeu? Aí ele tem um emprego razoavelmente modesto, mas que segura os irmãos. É como se fosse assim, quem enterra o talento, perde o talento, e aquele que tem mais fica com o talento daquele que enterrou. Então o irmão que se apresentou pega as possibilidades do outro e a família segue, e ele se perdeu. Porque existia 5 projetos ali. Dava para se perder porque um desistiu. Exato, então havia nas tramas o seguinte, e se ele falhar, e se o pai desencarnar? Se o pai desencarnar, a mãe fica. E se a mãe, e se a viúva, e se ele desistir? O outro assume. Existem várias, até arrepio. Existem vários arranjos espirituais, não é só um.
Então, quando um falha, o outro apresenta-se. Capítulo 14 do livro Ação e Reação, Resgate Interrompido, a história de Ildeu e Marcela. Ildeu é casado com Marcela, tem 2 filhas. Mas Ildeu se apaixonou por uma moça fora do lar. E naquela época, muito complicado largar a mulher, porque se ele largar a mulher, ele gostava tanto das filhas. Ele gosta demais das filhas, mas ele não suporta mais a mulher dele, ele está apaixonado pela outra. Qual é a melhor solução para que ele fique com a esposa e também fique com as filhas? Hã? Ele tem que matar a mulher. Lógico. Não tem outra alternativa. E os mentores estão vendo que ele está planejando o desencarne dela. E ele fica planejando, vou pegar a arma, vou entrar no quarto, vou dar um tiro, vou tirar a arma, vou dar um tiro. Ele pensa tanto isso que ele plasma essa imagem na casa. Ela existe na psicosfera do ambiente. No dia que o Ildeu planeja que ele vai matar a Marcela, os mentores estão lá. Senão não vamos deixar de matar a moça. Quando ele está se armando para matá-la, os mentores pegam a filha que está dormindo, que é de noite que ele vai matar a mulher. Pega a filha que está dormindo e leva para que ela assista a cena antes dela ocorrer. A menina assiste o pensamento do pai, atirando, matando a mãe. Quando ele vê aquilo, a filha grita, papai, não! Aí toda a família acorda. Marcela acorda com Ildeu na porta do quarto, maçaneta aberta e a arma na mão. O que é que Marcela diz para ele? Não se mate. Não se mate. Ildeu, não se mate, eu lhe dou o divórcio. Aí o Ildeu diz o que para ela? O Ildeu diz para ela assim, eu ia me matar mesmo, porque nossa situação... Não se mate. Não se mate, eu dou a separação. Aí ela dá a separação e volta para dormir e diz, meu Deus, e agora? Como é que eu vou sustentar essas crianças? Porque eu não tenho como sustentar, não tenho ganho. Os mentores tiram ela do corpo e dizem, não se preocupe, nós vamos arrumar um emprego para você. Nós vamos já trabalhar o cara que vai dar o emprego, porque o Ildeu tendo falhado, nós vamos prover, porque os que estão sob a sua tutela precisam ser protegidos. Então nós vamos proteger você e as crianças. E o Ildeu, que vá com Deus. Aí o André Luiz faz uma pergunta muito boa. A pergunta dele eu acho excelente. A pergunta do André Luiz é a seguinte: e se ele for embora, Marcela cuidar das crianças, prosperar e o lar se tornar melhor do que era com a presença dele? Deu para entender? O casal vivia era o inferno. Aí o marido sai, a família melhora. Se a família melhorar, ele tem lucro, ele tem ganho, ele tem mérito pelo fato de ter separado, uma vez que com a saída dele a família melhorou? É uma pergunta excelente. E a resposta é melhor ainda. A resposta é a seguinte: como ele tem complexo de culpa, ele nunca vai enxergar a família bem, por mais que eles estejam. Ele pode visitar a família rica, por exemplo, e vai dizer, meus filhinhos estão sem mim, meu Deus, o que eu fiz? Entendeu? Ele sempre carregará dentro de si o complexo de culpa que não permitirá que ele veja a família feliz, mesmo que ela esteja melhor sem ele. Ok? Ação e Reação, capítulo 14. Então existem as falhas do outro, mas existe também a minha falha, não é? Eu também posso falhar, porque eu venho com um planejamento e quando eu chego do lado de cá, eu me atrapalho. Muitos de nós já temos uma série de problemas em função disso. Muito provavelmente nenhum de nós está mais no plano A. A gente já tomou decisão equivocada e já está no D, H, A2, T9, A4, alguma coisa assim. Por quê? Como é que eu sei que eu saí do planejamento? O doutor da lei perguntou para Jesus assim, mestre, o que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? O que é vida eterna? Vida eterna é quando você vai e não precisa voltar.
Vida eterna é o cara sair da encarnação e dizer, olha, tá aqui o que eu tinha que fazer, tá tudo ticado, acertei tudo, tá tudo resolvido. Aí o cara dá um carimbo, muito bem, nota 10, pronto, acabou, não precisa mais ver. Esse é o que está ingresso na vida eterna. Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E a resposta é, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como se ama a si mesmo. Todas as vezes que eu não amo a Deus sobre todas as coisas, eu descumpri a possibilidade de executar o planejamento. Já me enrolei. Todas as vezes que eu não amo o próximo ou que eu não amo a mim mesmo, eu também descumpri. Então é só a gente fazer uma avaliação na encarnação se teve alguma vez que nós não amamos Deus acima de todas as coisas. Se foi, bate um pontinho, que isso aqui já é um nozinho que você já saiu do plano. Cada vez que você não amou o seu próximo como a si mesmo, você também descumpriu o plano. E quando você não amou a si mesmo, você também fez. Então faz uma soma aí e vê quantos planos você já saiu de... Não, a gente já fez muita besteira. Já fez muita raiva para muita gente e tomou muita decisão equivocada. Decisão importante na vida. Exatamente por conta disso. Então nós podemos sim ter esse problema nas nossas histórias de vida. Vamos para frente. Vamos para uma coisa que é muito importante, que tem a ver com o nosso planejamento espiritual, que são os desafios que a convivência tem. Todos nós sabemos que existem 3 naturezas de laço que a gente tem que desenvolver durante a nossa existência: afeto, desafeto e natureza das provas. Então eu tenho, por exemplo, necessidade de convivência. Eu tenho que ter, eu não me resolvo sozinho. Eu não consigo me desenvolver morando só. Se fosse igual no Pequeno Príncipe, que cada um mora num planeta, a gente não ia mudar nunca. Nós temos que estar todos no mesmo planeta para que a gente consiga se resolver. Vocês já viram aquelas pedrinhas que o pessoal usa no jardim, que chama seixo rolado? Como que chama? Pedra de rio. Pedra de rio. As lojas dele com pedra de rio. Pedra de rio. Lá na minha terra chama seixo rolado. É bonitinha, né? Ai, tão bonitinho aquilo, tão coisa... Quando a gente olha aqui, gente, mas como Deus é maravilhoso. Olha como Ele fez essa pedrinha tão bonitinha. Não fez. Essas pedrinhas, elas eram todas pontudas, todas tortas, todas cheias de bico, lá na nascente do rio. Daí elas caem no rio, e o rio vai empurrando, e elas vão se batendo uma nas outras. Aí ela arranca daqui, outra atrita de lá, e nesse atrito, e o curso do rio é o tempo, e a gente vai se batendo, se batendo, se batendo, se batendo, quando chega lá na foz que você mete a mão, olha que lindo que tá. Pois é, foi a convivência que promoveu este processo de lapidação. Quando chega na foz, e o sujeito não está ainda redondinho, está muito pontudinho, a gente pega o seixo e leva para outra nascente de rio, que é outro planeta, e joga ele de novo para ele vir rolando até ele ficar lisinho no final. É mais ou menos assim que as coisas são. Então, a necessidade da convivência, ela é imperiosa. Nós não conseguiríamos saber se somos egoístas, vaidosos, orgulhosos, se fôssemos sozinhos, gente. Não tem como. É na convivência que eu descubro quem eu sou. Só que conviver com gente que nós não gostamos é muito difícil. Por isso que a lei de Deus tem o esquecimento do passado. O esquecimento das coisas que aconteceram para que eu consiga me resolver. E o que é que a gente precisa esquecer? São 3 coisas que a gente tem que esquecer. Primeira, o mal que eu fiz para os outros. Eu tenho que esquecer isso. Se eu não esquecer as bobagens que eu fiz para os outros, vai ser uma coisa muito ruim em minha vida. Mas eu também preciso esquecer o mal que os outros me fizeram. Então eu tenho que esquecer o que eu fiz para os outros e o que os outros fizeram para mim. Mas são 3 esquecimentos que eu tenho, está faltando um.
Um é daqui para lá e o outro é de lá para cá. E o terceiro esquecimento é o mal que eu fiz a mim mesmo. Eu preciso esquecer isso. Só que o esquecimento do passado é dito na literatura espírita que é chamado de o véu do esquecimento. O que chama véu do esquecimento? O que é véu? Porque, na verdade, é um véu. É uma coisa mais ou menos assim, que a gente quase vê. Isso aqui não dá para ver, mas era... Agora talvez dê. O esquecimento está muito pesado. Então aqui, o véu do esquecimento, a gente entrevê as coisas. A gente não vê tudo, mas sente as simpatias, as antipatias, as dificuldades, porque faz parte das nossas existências nós termos esse amortecimento da memória para que eu tenha êxito. Eu não vou conseguir, senão eu não consigo. Eu só irei conseguir sucesso na minha existência se eu conseguir resolver os atritos que eu tinha. Lembrando de tudo, não vai conseguir. E aí tem muita gente assim, eu vou fazer uma regressão de memória, eu quero saber. Sou doido para fazer uma TVP, que eu quero saber por que tem isso, por que tem aquilo. A terapia de vidas passadas é um recurso muito interessante, mas para ser usado de maneira correta. Por exemplo, não pego o elevador, meu Deus, tenho pavor de entrar no elevador, não pego avião, e eu tenho que trabalhar, eu tenho que pegar avião, eu não pego avião, tenho pavor de avião, não consigo, meu Deus, eu tenho medo, quando fecha aquela porta, me dá um desespero, quero gritar, elevador, eu não entro. Vai fazer uma TVP. Aí faz a TVP e descobre. Sabe por quê? Porque você foi sepultado vivo. Então o terapeuta faz todos aqueles recursos lá, eu não sou terapeuta, sou engenheiro. Aí o terapeuta vai lá, faz todas aquelas coisas, orienta, faz com que a pessoa visite o passado, mas fecha a porta do passado para ele não vir para o presente, organiza o cara e diz, agora eu consigo, eu já pego o elevador, já estou conseguindo trabalhar, já pego o avião. Então TVP valeu, foi muito importante para que ele entendesse que aquilo era um trauma do passado que soou para o presente. Onde que a TVP pode ser um problema? É quando o terapeuta diz, você foi sepultado vivo, e a pessoa pergunta, quem me sepultou? Foi o meu pai, não foi? Que eu tenho ódio do meu pai. Porque se ele acessar quem fez o quê, aí enrolou o trem. Porque ao invés da encarnação me ajudar, eu posso trazer a memória do ontem e dizer, foi você que me desgraçou. É por isso que eu tenho ódio. Agora é que eu vou ter mais raiva ainda. Então, é muito perigoso você querer esgarçar esse véu. Porque se você rasgar esse véu, talvez você se atrapalhe. Se alguém quer ver alguma coisa sobre isso, procure o capítulo 10 do livro Os Mensageiros. O caso Joel, de um cara que durante a existência inteira, a grande busca dele era entender o passado. Ele vivia sempre escarafunchando o passado. Tem essa palavra aqui? Não, né? Tem. Vivia sempre querendo escarafunchar o passado para saber quem era ele, depois que saber quem eram as outras pessoas, porque que era a mãe, quem era o pai, quem era a irmã, quem era a mulher, quem era... Meu Deus, o inferno. Resultado, ele entrou tanto do passado que o passado entrou nele. E chegou num certo ponto que ele endoidou, porque ele já não sabia mais se ele era a personalidade de hoje ou do passado. Quando ele falava com a mulher dele, ele não sabia se estava falando com a mulher de hoje ou de ontem. Ele enlouqueceu. E o que é melhor, ele desencarnou nesse estado. Então ele chega no mundo espiritual completamente desparafusado. Exatamente pelo fato de que ele mexeu demais no passado. E lá neste capítulo, os mentores conversam com ele e ele está num tratamento para fechar a porta. Porque enquanto ele não fechar essa porta, ele não consegue se concentrar no agora para ver quem é ele, para ele começar a caminhar. Ele não sabe quem é ele, porque ele vai lá no passado e diz, não, isso aí você já venceu. Não, esse comportamento não é seu, é da outra encarnação. Não. E ele está bem complicado por conta disso. Mas ele não veio
objetivo e o preparo para usar essa, que foi proporcionado para o bem, e ele se perdeu. Ele se perdeu, porque você refletir sobre o passado sem essa busca desenfreada pode ser um bem. Mas na medida em que eu começo a saber quem é quem, por quê? Por que eu estou casado com ela? O que é que ela fez para mim? Esse meu filho é quem na história? Aí, meu amigo, cadê a maturidade para você lidar com isso? Nós temos um livro chamado Espelho da Alma. O autor é Ignotos. E aí ele conta uma história que o rapaz vai no médico e o médico diz para ele assim, olha, eu estou vendo aqui os seus exames e a gente precisa ver como é que a gente vai fazer para o senhor poder ter acesso a esse material. Doutor, pode falar, sou espiritualizado. Sou espiritualizado, você pode me dizer. O que é que tem aí? Câncer? Tudo bem. Tudo bem, se for câncer. Eu sei da reencarnação, o senhor pode falar. Tranquilo, pode dizer. É câncer que eu tenho? Não tenha medo, eu sou espiritualizado, pode falar. Não, mas é porque é uma questão ética, a gente não... Doutor, estou lhe falando. Vem de mim, vem de mim. Pode falar. O senhor quer saber? Sim, o senhor tem câncer. Um câncer muito agressivo. E quanto tempo de vida eu tenho? O senhor tem 6 meses de vida. 6 meses de vida. Tem muito mais, doutor, muito mais. Reencarnação, vida eterna. Ó, tranquilo. Era isso? O senhor não precisava ter feito tanto suspense. Estou tranquilo. Muito obrigado, doutor. Tá, até logo. Saiu de lá e se matou. Nem sempre saber dá ao espírito condição realmente de grandeza espiritual. Vamos para frente! Então, nós temos 3 tipos de laços. Nós temos espíritos que nos são desconhecidos, os espíritos que estão ligados a nós pela natureza das provas. O que eu preciso dar em termos de sentimento para esses espíritos, para que a gente consiga ter uma convivência satisfatória? Que sentimento eu tenho que dar? Amor. Amor. É razoável. Porque se eu der amor a esses, eles vão virar laço de afeto e vai tornar a minha vida mais tranquila. Muito bem. Então, nós temos que construir a afetividade com esses e o amor acaba sendo o grande instrumento que a gente tem. Vamos agora ver um outro tipo de espírito. Se eu tiver um espírito que não é desconhecido, mas é um desafeto do passado, que sentimento eu tenho que dar para ele? Amor? Tem certeza? Mas o cara é desafeto. Amor? Se o cara for de mágoa, eu tenho que redescobrir o afeto que está sepultado debaixo da mágoa. Se a minha história com ele é uma história de ódio, eu preciso desenvolver a capacidade de compreensão dele. Entender que aquilo é o que ele pode dar. E ressignificar a figura dele dentro de mim. Preciso de novas oportunidades de convivência para que eu tire essa única história amarga que eu tenho com ele. Preciso ter outras para ir abrandando essa raiva com histórias positivas que eu possa ter na convivência. Porque senão eu vou só dizer, quem é ele? Ele foi matou meu filho. Quem é ele? Ele matou meu filho. Quem é ele? Matou meu filho. Se eu tiver 10 encarnações com ele, eu vou dizer, ele matou meu filho, mas ele também foi meu filho. E como é que ele foi com meu filho? Ele é um filho rebelde. E que mais? Ele veio meu filho de novo. E aí? Não, quando ele foi meu filho de novo, ele já foi um filho mais amoroso. Então você vai diluindo as histórias do ódio em cima de outras histórias. Então eu preciso desse tempo para que isso se resolva. E se são espíritos desafeto, que o problema é a ingratidão? A proposta é que a gente não abandone. Não abandone. E se ao invés de um laço de espírito desconhecido, de um espírito desafeto, se eu tenho um espírito que é afeto, o que é que eu tenho que dar para esse espírito que já é um laço de afeto? Amor sem posse. Então veja só, o que é que eu tenho que dar para os espíritos desconhecidos? Amor. O que é que eu preciso dar para os espíritos que são desafeto? O que é que eu preciso dar para os espíritos que são afeto? Então qual é o remédio? O remédio é o amor, porque vejam,
Eu não preciso ficar mexendo no passado para saber o que as pessoas foram. É muito comum, quando a gente vê esses conteúdos espíritas, nós começarmos a, em casa, colocar as pessoas na caixinha. Tirem das caixinhas. Isso não é o mais importante. O mais importante é dizer, se está na minha casa, eu vou dar amor. Se ele não corresponde, é problema dele. Eu vou dar amor. Eu vou me esforçar, eu vou me movimentar para que eles consigam, de fato, aproveitar a minha convivência. E se eles são ingratos, paciência. Agora, eu não posso desistir de ninguém, porque o meu papel é não desistir do outro. É fazer o que eu puder. Eles façam a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. Se eu os abandonar, eu assumo parcela de responsabilidade pelos erros. Se eu não os abandonar, eles errarem, a responsabilidade aí passa a ser deles. Portanto, o grande remédio para as nossas questões de afeto nas nossas vidas realmente é a questão do amor. Esse é o grande passo que a gente tem para que a gente consiga alcançar a nossa plenitude em termos de família. Independente dos dramas que a gente tenha, dos desafios que a vida traga, o companheiro que se evadiu, que nos abandonou, que nos traiu, o outro que não correspondeu, os pais que a gente teve que foram narcisistas, violentos, agressivos, cruéis, que fizeram predileção em relação a outros irmãos em detrimento de nós, filhos ingratos, netos difíceis, irmãos espertos nas heranças. Esqueçamos todos esses problemas para que a gente possa construir uma família melhor. Porque, segundo a doutrina espírita, a família de hoje, ela é resultado do quê? Do que nós fizemos no passado. Nossas famílias é a síntese da nossa história de vida. Então, se é verdade que a família de hoje é o que nós construímos no hoje, no ontem, é bastante satisfatório que eu esteja hoje elaborando as bases da família que eu vou ter amanhã. Dê uma olhada em torno. Veja os laços de afeto que você está criando. Os vínculos de afeto, muito provavelmente, nos acompanharão nas existências posteriores. Agora os laços de desafeto também. Que a gente faça o que a gente puder para melhorar esse quadro, porque não há mais nada que o Espiritismo possa nos dizer além daquilo que ele já disse, porque tudo já foi falado. O que falta agora é a gente viver aquilo que a gente já sabe. É só isso que está faltando. Mantermos a lucidez nas nossas existências, aproveitarmos esse resto de existência que a gente ainda tem e fazermos tudo o que a gente puder para que os nossos laços de família possam verdadeiramente encontrar uma melhor solução na saída do que na entrada. Não consegui salvar meu filho das drogas, mas eu me esforcei. Não consegui salvar minha filha da promiscuidade, mas eu me esforcei. Não consegui salvar o meu casamento, mas eu me esforcei. Não consegui que minha mãe e que meu pai me abraçassem, mas eu fiz a minha parte. O importante é que nós façamos a nossa, para que nós nos libertemos das condições que estamos vivendo hoje, dos laços de família que a gente tem, porque família, na verdade, é a grande escola das nossas almas. Muito obrigado.